grandes transformações a nível social. Bem, amados, vamos lá. Então, quando nós estamos falando do nível ambiental, estamos falando da obra de Deus, falando de tudo que transcende você, na qualidade humana e das relações humanas, que é a ecologia social. Ambiental vai pegar os 7 reinos, os 3 reinos, perdão, e os 4 elementos. Esse lugar que nós vamos trabalhar é o tema da semana, o 13º caminho. Caminho onde pedra sobre pedra não permanece. Tudo se modifica. Então, como observar a liderança nesse lugar, dessas grandes transformações? É a sua relação com a obra do sagrado, sobretudo com a matéria, com a vida que há nessa matéria e com as informações que há nisso aqui, que com a mente humana a gente não acessa. Uma semente, como é que ela sabe que ela é semente? Então, liderar as grandes transformações a nível planetário isso passa por projetos, né? Você está liderando projetos ambientais. Pode passar por esse lugar? Pode passar, né? Mas eu prefiro nesse momento focar na liderança de você com os reinos e com os elementos. Como que isso está se dando? Qual a grande transformação, entende, que precisa ser feita e que não foi feita? Como que você está liderando a sua relação em relação aos reinos, aos 3 reinos e os 4 elementos? Esse lugar que precisa ser revisto. Qual a sua relação com a água? Qual a sua relação com o fogo, com a terra, com o ar, com os minerais, com os vegetais e com os animais? Como é que tem sido isso? Esse lugar que eu tenho chamado a atenção nos 12 passos anteriores. Então é observar o que eu preciso fazer comigo em relação à água, por exemplo. Qual a relação que eu tenho e quais são as mudanças que precisam ser feitas radicais, se é que tem que ser feitas. De repente não tem que ser mantida. Mas podemos olhar isso de uma forma global. Em relação ao centenário terrestre, qual é a grande mudança que eu tenho que fazer na minha vida? Por exemplo, eu já trouxe aqui que há anos que eu separo todo a sobra de casca, de alimento cru. Isso foi uma grande transformação que eu fiz na minha vida. Os sólidos platônicos, o mineral, né, com a água, por exemplo, que eu coloquei aqui na minha existência. Tem outras coisas, outras práticas. Então, não é simplesmente conviver sem consciência. Conviver porque eu estou simplesmente convivendo. Não. Conviver com consciência. Então, qual é a grande transformação que eu tenho que fazer nesse lugar? Para atingir, entende? E é interessante porque o 13º caminho é onde, se você não faz, ele faz por você. E às vezes você nem percebe que isso aconteceu. Então, eu tive, por exemplo, uma queimadura de sol, Réveillon, de 2010 para 2011. Eu fui para o sul, fiz uma viagem de madrugada, cheguei de manhã lá. Nós dormimos praticamente o dia todo. E nós acordamos e falamos, vamos dar uma caminhada na praia? Vamos. Tava nublado. E a gente foi caminhar. Caminhamos, não sei o que, para que a gente chegou lá no final, que era uma caminhada, sei lá, de 15, 20 minutos, talvez. Cara, abriu tudo, um sol, né, um pouco antes de chegar no final. E a gente foi, e a gente voltou naquele sol do final da tarde. Cara, eu tive uma insolação que vocês não estão entendendo. Uma reação alérgica, e o maior processo foi por causa da reação alérgica, que eu percebi só depois. Bom, por que eu estou contando isso? Porque eu entendi naquele momento que, primeiro, eu precisava viver uma troca e uma purificação. Mas com o quê? Com o sol, com o fogo, com o elemento fogo, que tem a ver com liderança, etc. Enfim, aí é um outro lugar, né? Esse é um outro tema, né? Mas a minha relação com o sol, com o fogo, é isso que eu estou querendo dizer, que precisou ser transformada. A partir daquele evento, minha relação com o sol
Passou a ser outra, completamente. Mas precisou do quê? De uma mudança radical, entendeu? É isso que eu tô querendo trazer para vocês. Então, se você não faz, o universo vai fazer por você. Essa é a liderança com excelência. Esse é o lugar, entende? Essa é a direção que precisa caminhar. De você olhar, se auto-observar, falar como é que eu estou me relacionando com os 4 elementos, com os 3 reinos, mineral, vegetal e animal. E qual grande transformação que é que eu tenho que fazer? Será que eu estou me relacionando mesmo ou só convivendo? Represando a água numa caixa d'água para lavar meu corpo, entende? Estocando água numa garrafa para entrar no meu corpo, entendeu? Isso não é relação, cara. Se você não tem nenhuma relação efetiva e afetiva, consciente, precisa começar a ter. No âmbito da matéria, da energia dessa matéria, que deixa isso aqui vivo, e da informação que faz com que isso exista, que já contém dentro dela mesmo, vinda pelo universo, por Deus, ou o que quer que seja. Ok? Amados? Então, mais um tema